E seguindo aqui, pessoal, nesse nosso matutino, que está dando grande destaque à primeira página, né, do jornal, da página 2, aliás, do jornal o Globo, né, os 2 editoriais e a coluna do Fernando Gabeira. Né? Coluna do Gabeira, né, aquela história de onde a gente menos espera é que não vem nada mesmo, né? Ainda mais, mesmo quando a gente se surpreende com um título e cria alguma esperança a partir do título da coluna. Né? Gabeira escreveu Bolsonaro e a extinção da espécie humana. Né? Bom, tive alguma esperança, né, de que Gabeira fosse falar, né, da crise ambiental como uma crise do modo de produção, né, capitalista, mas, né, muito pelo contrário. O Gabeira acaba fazendo, né, de novo, né, essa manobra de igualar, de tentar igualar a extrema-esquerda com a extrema-direita. Né? Veja esse parágrafo aqui, né, do texto do Gabeira. A impressão que tenho é que a extrema-direita, apesar de ter apenas 1/1000º da capacidade de formulação da esquerda, compartilha com ela, ao que me parece, 2 ilusões essenciais. Que a história tem um sentido e que há atores predestinados a realizá-la. O sentido e os atores não coincidem, uma vez que uma se dedica a impulsionar o rumo da história, a outra a neutralizar sua trajetória materialista. Bom, aí o Gabeira segue falando, né, dessas questões do bolsonarismo, do Olavo de Carvalho, né, e diz até que ele não se sente, né, não me agrada criticar sonhadores que vislumbram um futuro luminoso em que o homem não vai mais explorar o homem. Está falando dos socialistas. O mesmo vale para aqueles que veem a glória nas tradições do passado, livre das amarras de um materialismo brutal. Né? Eu não acho escândalo, né, você querer comparar, né, o sonho de uma sociedade, né, em que o homem não vai mais explorar o homem, né, com o romantismo reacionário, né, fascista, né, que pregava, né, a volta a um passado, né, que nunca existiu, um passado idílico, né, mas que, na verdade, defendia, né, essencialmente, né, que os seres humanos eram diferentes por natureza, né, que as hierarquias sociais medievais e outras, né, tinham que ser restauradas. Então, isso aqui já é um absurdo nesse sentido. Né? E aí ele conclui, né? Fica dizendo que é muito preocupante ver tanta gente dançando diante do abismo, né, no momento que não perderam o contato com a dura realidade. Né? Gente, e no final, né, as ilusões que levam idiotas ao poder simplesmente agravam seriamente o perigo, né? A extinção de todos nós, sonhadores ou modestos realistas. Olha, gente, essa coluna aqui do Gabeira, né, esse finalzinho aqui da coluna do Gabeira, falando, né? Então você tem uma dura realidade, né, e tem os idiotas de direita e de esquerda, né, que têm suas ilusões, né, ilusões de uma sociedade em que o homem não explora o outro homem, né, ou ilusões, né, da volta a esse passado reacionário. Né? E nós temos, né, provavelmente, né, pelo que a gente conhece do Gabeira, a dura realidade, que é o seguinte: olha, não vai existir essa sociedade, não vamos voltar ao passado, também não vai existir essa sociedade sem exploração. Né? O capitalismo, né, é o suprassumo né, da humanidade, né, chegamos, né, no ápice, né, do nosso
processo civilizatório, né? O máximo que se pode fazer é adaptações, reformas, né? Dentro dessa sociedade capitalista, né? Tentando resolver os problemas ambientais dentro dessa sociedade capitalista, né? Bom, né, aí eu acho que o mais iludido de todos nessa história é o próprio Gabeira, né? Porque o que o Gabeira não percebe? Qual é a principal ilusão do Gabeira, né? É achar que essa sociedade ela vai perdurar, né? Como eu estava falando nos comentários, né, sobre os editoriais anteriores, né? A grande ilusão, nesse momento, é imaginar, né, que o modo de produção, né, baseado no crescimento permanente da economia, né, o modo de produção que tem como objetivo, né, a obtenção de lucro através da venda de mercadorias, né, um modo de produção que tem como objetivo central o valor de troca do que é produzido, né, não o valor de uso, que esse modo de produção vá sobreviver a essa crise ambiental. A crise ambiental é gravíssima, ela coloca em xeque a sobrevivência da humanidade, quanto mais, né, desse modo de produção com essas características, né? Então, as críticas à direita e à esquerda, né, à sociedade capitalista, liberal, né, como nós conhecemos hoje, seja a tentativa de voltar a um passado reacionário de desigualdade, né, entre as pessoas, ou avançar para um modo de produção igualitário, são mais realistas, né, porque condizem, né, com essa questão da inevitabilidade, né, da mudança, com o esgotamento das condições ambientais de reprodução do sistema, né? Então, a disputa, voltando a esse tema, né, tentando fugir das ilusões do Gabeira, a disputa será entre uma nova sociedade, né, desigual, né, com outras maneiras de legitimar a desigualdade, com outras formas de exploração, né, porque será uma outra forma de produzir, ou nós avançamos numa sociedade, né, em que a gente fraternalmente, hermanados, né, lutamos para nos adaptar às mudanças inevitáveis, para tentar evitar, né, a extinção e, ao mesmo tempo, construir, né, um futuro que não repita nem as desigualdades e nem novas ameaças de extinção, né? Então, né, o artigo do Gabeira, né, ele tenta dizer, né, que a ameaça de extinção vem do não reconhecimento, né, de que essa sociedade não vai mudar e não pode mudar, né, nem para pior, nem para melhor. E a grande ilusão do Gabeira é achar, né, justamente que nós vivemos, né, um momento de alguma estabilidade, né, a menor estabilidade possível, né, desse sistema. Ao contrário, né, a gente vive, né, vamos dizer assim, uma espécie de transição, né, em que o capitalismo já começa, né, a falhar gravemente, né, as mudanças não estão colocadas, ao contrário, né, acelera-se, né, apesar de todo o discurso, apesar de toda a retórica, acelera-se nessa direção da destruição, né? Então, essa ilusão, né, de que não se precisa mudar radicalmente, né, que é a grande ameaça para a extinção, né? Porque quanto mais a gente demorar a entender o quão profundas precisam ser as transformações e o quão rápidas precisam ser as transformações, menores são, né, as chances da gente sobreviver, né? Sempre bom lembrar, acho que já citei isso aqui outro dia, né, que basta a gente perder a capacidade, né, de fazer a manutenção
das mais de 400 usinas nucleares que existem no nosso planeta, né, para o nosso destino está selado. Né? É impossível a humanidade sobreviver a mais de 400 usinas nucleares entrando em colapso sem manutenção. Né? Então, e como isso é algo muito complexo e caro, né, uma crise sistêmica pode, de uma hora para outra, levar, né, a nossa perda de capacidade, né, de fazer a manutenção das usinas nucleares e dos rejeitos nucleares. Né? Acho que o Gabeira também está precisando acordar, ou mais do que os que ele critica, precisando acordar das suas ilusões.